Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia e para a gente bater um papo. E olha só, eu fico pensando aqui comigo, se depois desse jogo a diretoria do São Paulo não olha assim e fala assim, pô, será que a gente fez uma boa ideia em trazer o Crespo novamente? Porque o São Paulo utilizou, para não dizer outras palavras, porque o YouTube pode, enfim, interpretar de maneira errada, mas utilizou a pior estratégia contra o Flamengo. A pior estratégia. Peraí, você vai para um jogo dentro de um Maracanã com quase 70 mil pessoas contra um Flamengo que venceu por 3-1 o Chelsea, jogou contra o Bayern de Munique ali, tentando igualar forças o máximo possível, tentando também manter um pouco de domínio, um pouco de ações ofensivas, e aí você vai contra essa equipe para o Maracanã manter as suas linhas baixas e seu time todo recuado. Meu amigo, 2-0 para o que o São Paulo levou hoje foi muito pouco. O São Paulo saiu no lucro de não ter sido ali 4-5-0. Poderia muito bem ter acontecido isso, se não fosse, mais uma vez, os goleiros, né? O Neuer. o goleiro do São Paulo se tornar o Neuer contra o Flamengo. O primeiro tempo foi um amasso absoluto do Flamengo. O São Paulo não via a cor da bola e o São Paulo simplesmente não via o outro lado do campo. O time do São Paulo conseguiu apenas uma finalização que veio de uma bola parada, apenas isso e mais nada. O Flamengo utilizava todos os seus recursos de toque de bola, jogada em profundidade, abusando dos espaços centrais, chutes a longa distância, mas mesmo assim não conseguia fazer o gol e também não conseguia se infiltrar na defesa do São Paulo, que jogava por uma bola. Ah, vamos ver o que dá, vamos tentar um contra-ataque, vamos fazer aquele joguinho assim. Um joguinho, com todo respeito do mundo, galera, eu sou um torcedor rival do São Paulo, claro, mas não é por ser torcedor rival, não. Com todo respeito do mundo, mas um joguinho medíocre da equipe do São Paulo. E isso prova que o São Paulo ele não é mais aquele 5-3-3, lembra? Lá do início dos anos 2000? Aquele São Paulo de Muricy, aquele São Paulo que tinha uma base onde revelava super jogadores, aquele São Paulo que é tricampeão de Libertadores, tricampeão mundial, títulos consecutivos de Campeonato Brasileiro. Esse São Paulo ele não existe há muito tempo. E hoje o São Paulo entrou totalmente com uma postura de time pequeno contra o Flamengo. O Flamengo que fez um jogo muito sólido, um jogo muito bem defensivamente, perdeu um de seus melhores jogadores ali, que foi o Alexandro, logo no início da partida, entrando o Ayrton Lucas no lugar e depois o Ayrton Lucas. A gente já deseja aí boa recuperação ao jogador. Eu cheguei a ver qual que foi o resultado daquele lance, mas teve um corte ali profundo na perna, porém pode não ter tido fratura, pode ter sido apenas um corte profundo com a necessidade ali de uma suturadinha. Então a gente torce para que seja ali o menor impacto possível para o atleta. Jorginho, uma das melhores contratações, eu acho que dos últimos anos aí do Flamengo. É um cara que não é burocrático, é um cara que joga de terno, é um cara que joga com tranquilidade, faz o simples, faz bem feito, tem uma visão periférica, uma visão de construção do jogo absurda, sabe muito bem o espaço do marcador, você pode perceber. Muitas vezes quando o Jorginho ele pega uma bola e ele vê que tem marcadores se aproximando dele, ele já dispensa ela rápida, com um toque objetivo, um toque para o jogador geralmente que está mais livre à sua volta e sem enfeitar muito, coisa simples, jogador que joga simples. Então eu acho que a equipe do Flamengo mais uma vez hoje, ela mostra que voltou do Super Mundial mantendo a sua mesma filosofia. Um time sempre ofensivo, um time de linha alta. Só que como todo time que mantém a sua ofensividade, que gosta de jogar no campo do adversário, o Flamengo tem que tomar alguns cuidados também. Como erros individuais quando tiver com a linha alta. Então teve alguns erros ali, que é o Ortiz, que quando você tem jogadores tecnicamente do outro lado melhores, esse erro ele pode custar caro. Ele pode custar um lance ali de perigo, ele pode custar uma chance para o adversário. Então é importante manter esse domínio, manter essa pressão, mas também é importante que nenhum
jogador do sistema defensivo R. Segundo tempo. Segundo tempo começou mais ou menos na mesma configuração. O São Paulo jogava conformado com o placar. O São Paulo, galera, sentou no placar desde o começo do jogo e falou assim, olha, se ficar 0-0, a gente está satisfeito. E aí, bora fechar 0-0? O Flamengo não aceitou. Por que o Flamengo não aceitou? Porque o Flamengo, nesse momento, continua na liderança da competição e independente do que acontece com o Cruzeiro, com o Palmeiras, nos próximos jogos, o Flamengo continua líder. Então o Flamengo chega na mesma pontuação do Cruzeiro e continua líder. Quem poderia ultrapassar o Flamengo era o Palmeiras, só que agora não mais. O Palmeiras precisa vencer para continuar ali próximo do Flamengo, para continuar com a mesma distância que tinha antes. Então para o Flamengo não era nada feito o 1-0. E aí no segundo tempo, o Luiz Araújo faz um belo gol. Um belo gol, depois de uma jogada muito bem construída. E o Luiz Araújo acerta um chute. É aquele tipo de chute assim, né? Pô, é impossível agora que você vai defender essa, né, o Rafael? Ele acerta um chute colocado, um chute de longe. A bola ela faz a curva ali certinha, no cantinho, sem chances nenhuma para o goleiro. Uma bola muito colocada, uma bola indefensável praticamente. E faz valer novamente a lei do ex. Olha a lei do ex aparecendo aí. Mas o Flamengo mereceu, cara. E é esse gol com o Luiz Araújo, porque o Flamengo buscou isso. E aí depois que o Flamengo faz o primeiro gol, parece que o São Paulo dá uma acordada. Mas não só o São Paulo dá uma acordada, como o Flamengo também cansa. Como o Flamengo vinha sempre jogando no campo do adversário, vinha sempre acelerando, vinha sempre dominando o jogo, os atletas do Flamengo começaram a sentir. Então é nesse momento que o Crespo propõe algumas substituições, coloca o Ferreirinha ali para fazer uma fumaça, e aí o São Paulo começa a querer partir para cima em busca do gol de empate. O Felipe Luiz, ele mexe no time, só que ele mexe aos 36 minutos do segundo tempo, quando o time já está pregado, quando o meio-campo do Flamengo já está dando alguma condição, já está mais espaçada, e o São Paulo começa a querer gostar do jogo e começa a querer fazer ou tentar pelo menos fazer alguma coisa. E aí o Felipe Luiz propõe as substituições. Eu acho que as substituições poderiam até vir antes. Eu penso assim, galera, o técnico ele não precisa esperar a equipe baixar o nível, sabe, os jogadores pregarem para ele mexer. Ele já pode mexer um pouquinho antes, porque é esperado que mais ou menos ali na metade, né, nos 20, 25 minutos do segundo tempo, o jogador ele vai cansar, porque o time estava em domínio de bola desde o início de jogo. Então, para você manter linha alta pressão, linha alta pressão, linha alta pressão, exige muito do contexto físico do jogador. Então, eu acho que ele poderia até mexer no jogador anteriormente. Aí ele faz lá, coloca a De La Cruz, coloca o Cebolinha e ele também coloca mais pro finzinho ali o Wallace Ian, que é um menino que tem demonstrado muita maturidade, é um menino que não tem tremido na base, tem uma autoconfiança e mais uma vez numa construção de jogada e numa boa oportunidade criada também pelo Luiz Araújo, que fez um jogo de terno hoje, o Wallace Ian termina de colocar a bola para dentro com uma bicuda ali a queima-roupa, ou seja, sem chances nenhuma para o goleiro do jeito que tem que ser, mostrando que ele é um jogador que tem a estrela. O moleque tem entrado e tem definido, e o principal, não fica nervoso, é frio, é gelado. Simples assim. Flamengo 2-0 no último minuto ali, praticamente no último segundo do segundo tempo, e venceu o São Paulo, que mais uma vez o São Paulo mostra que se não melhorar, se a coisa não mudar lá, eles podem até brigar para não serem rebaixados esse ano. Beleza? A gente continua então na caça ao Flamengo. Temos o jogo contra o Mirassol e o Palmeiras agora obrigatoriamente precisa vencer o Mirassol para continuar com o menor ponto ali de distância, tá bom? Coloca nas opiniões aí, o jogo do Palmeiras e Mirassol é na quarta-feira. Tamo junto, valeu, falou, até mais.